E aí, pessoal, tudo certo? Eu sou a professora Casey, sou professora de Biologia e a nossa aula de hoje é sobre o reino protista, ou também chamado de protoctista, de acordo com alguns autores. Vamos nessa? Então, em relação ao reino protoctista ou protista, para começar, o porquê dessa diferença de protista e protoctista, tá? Existem diferentes nomenclaturas de acordo, com os pesquisadores que fizeram as suas classificações. O chamado reino protoctista é aquele que inclui as algas multicelulares junto neste reino, certo? Então é uma das nomenclaturas utilizadas mais na atualidade. Mas o nome protista também aparece, inclusive em alguns livros trazendo junto com as algas multicelulares juntos. Então isso não tem muito bem um consenso, tá? Então tanto o protista quanto o protoctista está correto. Em relação então a esse reino protoctista, algumas características gerais então deste reino. O que é importante a gente lembrar? Nesse reino a gente encontra organismos tanto uni quanto pluricelulares. Dentre os unicelulares, a gente encontra os protozoários, que são todos unicelulares, e algumas algas. E entre os representantes pluricelulares, a gente encontra algas também do tipo pluricelular, certo? Todos os representantes do reino protista são eucariontes, ou seja, o material genético foi protegido pelo núcleo. São autótrofos, neste caso, as algas, certo? Produzem o próprio alimento, enquanto que os protozoários são classificados como heterótrofos, precisam se alimentar, porque não produzem o próprio alimento. Dentro dos representantes, então, a gente tem algas do tipo unipluricelular e tem os protozoários. Então, ele é um reino que tem bastante diversidade entre seus representantes. Então, começando com a classificação dos protozoários. Os protozoários eles são classificados de acordo com o seu modo de locomoção, em 4 grupos. O grupo chamado de Rhizopode ou sarcodíneos, tá? Em que é o grupo que não apresenta uma estrutura definida, mas que usa o seu citoplasma em expansão como forma de locomoção, que é o que a gente chama de pseudópode, ou seja, um falso pé. Então, o organismo joga seu citoplasma para o lado e puxa esse citoplasma, formando um falso pé, esse pseudópode, para se deslocar, que é um representante bem conhecido, amebo. O chamado ciliófora ou ciliados, o próprio nome já indica, são representantes que têm cílios, como é o caso do paramécio, que ele usa os seus cílios, bate seus cílios para se locomover. Os flagelados, ou chamados de zoomastigóforos, o nome também já indica, flagelados apresentam flagelos para sua locomoção. Um exemplo bem conhecido é o Trypanosoma cruzi, inclusive causador de uma doença que a gente vai falar na sequência. E os esporozoários, ou chamados de apicomplexos, são protozoários em que não apresentam estrutura de locomoção. Logo, todos os representantes desse grupo são parasitas, já que eles não conseguem se locomover, eles só conseguem sobreviver parasitando o organismo. E um exemplo que a gente vai também falar, causador de doença, é o plasmódio, certo? Que causa a malária. Então, 4 grupos de classificação. Eles podem se deslocar através de falsos pés, pseudópodes, cílios, flagelos, ou não ter nenhum tipo de estrutura de locomoção, sendo então necessariamente parasita. Em relação à digestão dos protozoários. Então, os protozoários usam a sua estrutura de locomoção para capturar o alimento. Por exemplo, aquele que tem cílios usa o cílio para capturar o alimento. O que tem pseudópode expande o seu pseudópode, como a gente consegue ver aqui na animação, para tentar capturar o alimento. E os que têm flagelos utilizam o flagelo para capturar o alimento. Então, a gente tem aqui alguns representantes nas animações abaixo, mostrando as formas de locomoção e, por vezes, essa forma de locomoção, essa estrutura locomotiva utilizada para capturar o seu alimento. Em relação às doenças causadas por protozoários, certo? Existem várias doenças, aqui a gente vai tratar algumas. Então, dentre essas doenças, tem a malária, a toxoplasmose, a doença de Chagas, a doença de sono, que não é frequente aqui no Brasil, tá? Ela é frequente na África. A amebíase, giardíase, que são bem parecidas, leishmaniose, que tem dos 2 tipos, e a tricomoníase, certo? A gente vai falar sobre as principais. Então, começando pela doença de Chagas, tá? A doença de Chagas é causada por um protozoário flagelado, que é o Trypanosoma cruzi. Então, o agente etiológico, ou seja, o causador da doença, é o protozoário Trypanosoma cruzi, que é esse flagelado, então. O hospedeiro intermediário, aquele que fica com o parasita temporariamente, que ocorre a reprodução assexuada nesse parasita, é o barbeiro, tá? O nome científico é o Triatoma infectans, que é esse organismo aqui, ó, certo? O hospedeiro definitivo é o homem.
E os sintomas, então, dessa doença e como que ela ocorre. Da seguinte maneira, tá? Ele é um inseto noturno, então, enquanto a pessoa está dormindo, esse inseto, quando contaminado, né, ele é um transmissor da doença, então o que acontece? Ele pica a pessoa, normalmente na localidade, assim, do rosto, e a pessoa está dormindo, né, e junto com a picada, esse inseto acaba defecando, então ele faz cocô na tua cara, literalmente. E tu tá dormindo e a picada dele te causa uma certa coceira. Então, no momento em que tu coça, tu espalha o cocô do barbeiro para dentro do local da picada, que é a porta de entrada do protozoário, né? Do Trypanosoma cruzi. Então, coçou, ajudou a espalhar o cocôzinho de barbeiro, que é o que estava contaminado de fato, não é a picada que transmite, tá, pessoal? É o cocô do barbeiro, que é o contaminado, e tu espalha, então, e acaba levando até a picada e acaba se contaminando. E aí, esse barbeiro, né, desculpa, esse Trypanosoma cruzi, esse protozoário, acaba, né, sendo levado pela corrente sanguínea e acaba se alojando em alguns locais do nosso corpo, tá? Principalmente no coração. Então, a pessoa que tem doença de Chagas, até então é uma doença que não tem cura, a pessoa teve Chagas uma vez, ela vai ter eternamente. Uma pessoa que não pode doar sangue, porque o seu sangue, né, tem os tripanossomos que estão em intensa reprodução, tá? Um sangue contaminado. E a doença de Chagas é uma doença que ela pode ter alguns picos, tá? Com febre, com inchaço, com cansaço, pode atacar o coração, ter problema de hipertensão ligado. E ela pode, né, por vezes, ter uma vida normal, ter doença de Chagas, né, eternamente, e ter uma vida normal, certo? A amebíase, tá? A amebíase é uma protoose que a gente chama, uma doença causada por protozoário bem frequente, bem comum. O agente etiológico é a entamoeba histolítica, certo? O causador da doença propriamente dito. A contaminação acontece através da água ou alimentos contaminados. Por exemplo, uma alface, um tomate, uma salada, né? Que tu lavou e não ficou bem limpa, né? Está contaminada com cistos, por exemplo, da entamoeba. Então, a forma de contaminação acaba sendo uma forma, né, bem usual, que é através de água e alimentos contaminados. Então, ao ingerir esse alimento contaminado, esses cistos, né, vão acabar eclodindo, vão sair, né, as entamoebas, que são os protozoários causadores da doença, que vão se multiplicar dentro do teu corpo, certo? E esses cistos da entamoeba são liberados pelas tuas fezes, por isso a importância de saneamento básico, né, sempre defecar no local correto. Uma vez que tu, digamos que tu defeca próximo de uma vegetação de alface e tu tá contaminado com amebíase e vem uma chuva, tá? E aí esses cistos são levados até essa plantação de alface. Tu tá contaminando. Então, por isso, questão de saneamento básico, né? Tratamento do esgoto, sempre defecar em um local correto, é bem importante, né? Para não ser um transmissor da amebíase também. É uma doença marcada por bastante dor estomacal, diarreia, tá? Pode ter vômito, então essas cólicas e principalmente a parte, né, abdominal é a mais atingida. Outra doença bem parecida com a amebíase é a giardíase, que a forma de contaminação é a mesma. Então, o agente etiológico é a Giardia lamblia, tá? O protozoário causador, que é um flagelado. Neste caso, a contaminação também por ingestão de cistos na água ou cistos nos alimentos contaminados. E os sintomas são muito parecidos também. É a questão de náuseas, dor abdominal intensa, né? Então, muito parecido com a amebíase. Só cuidar, né, que a giardíase é causada por um flagelado, que é a Giardia. Outra doença bem importante da gente lembrar é a malária. Tá? A malária é causada por um organismo que é do grupo dos esporozoários, ou apicomplexo, aqueles que todos são parasitas e que não têm estrutura de locomoção, certo? O agente etiológico, ou seja, o causador da malária, é o plasmódio. Existem 3 tipos de plasmódio, tá? Causador da malária. Importante da gente lembrar: o plasmódio vivax, o plasmódio falciparum e o plasmódio malaria. O hospedeiro intermediário acaba sendo o homem, tá? Porque não é nele que acontece a reprodução sexuada. No homem acontece a reprodução assexuada do agente biológico, né? Do plasmódio. E no mosquito, que aí sim é o causador, né? É o vetor, é aquele em que acontece a reprodução sexuada. Então, o vetor, que é um mosquito, as fêmeas do mosquito prego, que é do gênero Anopheles, são os hospedeiros definitivos, porque é nesse organismo que acontece a reprodução sexuada do plasmódio, certo? A gente já vai ver na sequência como acontece. Pessoal, falou em malária, tem que lembrar de febre, tá?
quando falar em febres, em picos de febres, em febres em intervalos, possivelmente é malária, tá? É muito marcada pela questão de febre. Em relação à contaminação, então aqui tem o ciclo da malária. Como é que acontece? Então o mosquito, a fêmea do mosquito, né, o mosquito prego contaminado, tá? Tem que ter o plasmodium dentro dessa fêmea, senão ela não vai ser uma transmissora. Ela pica a pessoa. No momento que essa fêmea, então, pica a pessoa, ela acaba injetando uma forma do plasmódio que a gente chama de esporozoito. Essa é a forma infectante do plasmódio. Então, esse esporozoito vai cair na corrente sanguínea, vai acontecer alguns processos de transformação, tá? Vai ter a parte de reprodução nas hemácias de forma assexuada, que vai se transformar em merozoito. Esse merozoito vai passar por um novo processo de transformação. Alguns merozoitos vão formar um outro estágio chamado de trofozoito, tá? Também assexuado. E esse trofozoito podem, alguns deles, se transformar no gametócito, que fica na corrente sanguínea, tá? Tudo isso acontece nas hemácias. E o que acontece? Quando essas hemácias então são lisadas, ou seja, são quebradas para liberar os parasitas, é o momento em que acaba tendo os picos de febre, tá? Justamente pela lise dessas hemácias. Então, o gametócito é o que fica, né, muitas vezes na corrente sanguínea e é a forma infectante do mosquito. Então, se o mosquito te pica, um mosquito que não está contaminado, um mosquito prego não contaminado, ele te pica e tem os gametócitos circulantes na tua corrente sanguínea, ele fica contaminado, né? Essa fêmea fica contaminada. E dentro do sistema da fêmea do mosquito prego vai acontecer a reprodução sexuada do plasmódio. Então, dentro dela vai acontecer então, a contaminação do gametócito, esses gametócitos vão formar os gametas, acontece a fecundação, que vão formar os ovócitos, que vão estar cheios, né, de novos plasmódios, que vão ser liberados, esses cistos, né, vão eclodir e vão liberar os esporozoitos e reinicia o ciclo, tá? Então, aqui eu fiz um esqueminha para a gente lembrar. Então, a forma infectante, né, em que o mosquito transmite para a pessoa é o plasmódio na forma do esporozoito, pela picada do mosquito. A forma de merozoito é o que invade a hemácia, e esses merozoitos se transformam em trofozoitos. Alguns trofozoitos originam os gametócitos, que é o que fica também circulante na nossa corrente sanguínea, e o mosquito ao picar acaba se contaminando, né, com esse gametócito. No mosquito, né, na fêmea do mosquito, acontece reprodução sexuada com esses gametócitos e o mosquito acaba por produzir, né, a forma contaminante que vai passar para o humano, que são os esporozoitos, reiniciando o ciclo. E o que causa, né, as febres constantes e marcantes na malária é devido à ruptura dessas hemácias, tá certo? Outra doença importante é a toxoplasmose. Tá? Então, a toxoplasmose, o agente etiológico é o Toxoplasma gold, que é o causador, né, o protozoário causador da doença. O hospedeiro intermediária é aquele em que acontece então a reprodução assexuada, lembrando disso. São animais homotermos, como o exemplo humanos, tá? Que é o nosso exemplo aqui. E o hospedeiro definitivo, aquele que acontece a reprodução sexuada do parasita, é o gato, certo? E os sintomas eles são bem variados, tá? Pode ter febre, pode ter dor de cabeça, pode ter infecções principalmente relacionadas na parte ocular, levando inclusive à cegueira. E a toxoplasmose ela tem que ter um cuidado especial, principalmente em mulheres grávidas. Aqui no ciclo eu vou falar um pouquinho melhor, porque esse cuidado com as mulheres grávidas, então. Como que pode ser desenvolvido, né, ou adquirido a toxoplasmose, então? Digamos que um gato, né, um rato, ele tenha os protozoários, ele tem o Toxoplasma gold. O gato, ao comer essa carne crua ou mal passada, aqui no caso ele vai comer essa carne crua, né, ao comer o rato, ele vai estar se infectando com este protozoário, né, do Toxoplasma gold. Então o gato, ele acaba sendo, né, um reservatório desse protozoário. Por quê? O gato ao fazer cocô, ele pode infectar, digamos, plantação, ele pode infectar um jardim, pode infectar um local em que tu tem, por exemplo, uma vaquinha, um porquinho que comem aquele pasto. E aí tu vai estar contaminando, né, o cocô do gato que tinha os cistos, liberou, e os cistos podem ser ingeridos pela vaca, pelo porco, e posteriormente, se tu comer essa carne mal passada de vaca ou de porco com o cisto do Toxoplasma gold, tu pode adquirir a toxoplasmose pela injeção de carne mal passada com cisto contaminada. Além disso, tu pode adquirir também comendo vegetais, por exemplo, mal cozidos ou mal lavados, que tenham também o cisto
do Toxoplasma Gold, e também tu pode ter uma contaminação direta com o teu próprio gatinho. O gato fez cocô, né? O gato tem a mania de se lamber, tu não teve higiene depois de passar a mão no gato, de lavar, colocar, né, a mão na boca, e pode ter uns cistos, né, na tua mão, embaixo da tua unha, e tu vir ter contaminado diretamente, né, através do teu gatinho, por exemplo, do teu animal. Então, essa é uma outra forma de contaminação. Por que que é tão importante a gente lembrar das mulheres grávidas? Porque a toxoplasmose em mulheres grávidas pode acarretar em abortos, tá? E até cegueira, fetos mal formados. Então, em mulher grávida, isso é bem mais prejudicial. Tem pessoas que têm o toxoplasma no sangue, descobrem por um exame de sangue e nunca tiveram ele ativado no seu corpo. Ele fica na forma inativa, né? E às vezes acaba nem sabendo. Por isso que mulheres, quando vão engravidar e tem que fazer uma série de bateria de exames, um deles é o da toxoplasmose, né? Devido à gravidade dessa doença em humanos gestantes, né? Então é importante lembrar que pode acontecer, né, essa malformação fetal, esse aborto, e também pode ocorrer uma transmissão vertical, em que a mãe passa para o filho, né, o toxoplasma. Outra doença, que é através de um flagelado, um protozoário flagelado, que é o Trichomonas vaginalis, né, o próprio nome já indica, né, ele é comum na vagina. Então, a contaminação acontece da tricomoníase por meio de relação sexual ao objeto contaminado, tá? Então, tem a ver com a parte sexual. E a pessoa contaminada acaba tendo secreção, acaba tendo coceira, né, irritação na região sexual. Outra doença causada por flagelado, também por um protozoário flagelado, é a leishmaniose. O agente etiológico é a leishmania, que eu vou falar de 2 tipos de leishmania na sequência. O hospedeiro intermediário, ou seja, o vetor, aquele que carrega o protozoário, é o mosquito paia, ou chamado também de birigui, dependendo da região. O hospedeiro definitivo, o que acontece é a produção sexuada do protozoário, é o homem. E os sintomas vão variar de acordo com o tipo de leishmaniose, porque a gente vai falar da leishmaniose tegumentar e a leishmaniose visceral. Então, os tipos de leishmania. A leishmania brasiliensis é a que causa a leishmaniose tegumentar, aquela que tem problemas na pele, também chamada de úlcera de Bauru. Então, marcada por feridas na pele e ulcerações, tá? Coceiras, então, essas manchas que irritam bastante. E a leishmania chagas é a chamada de leishmaniose visceral ou calazar, é aquela que atinge os órgãos, tá? Ela é bem mais severa. Causa febre e inflamação de alguns órgãos. Então, esses são os 2 principais tipos de protozoários, né, causadores da leishmaniose. Em relação à reprodução, então, nos protozoários. Os protozoários podem reproduzir de maneira assexuada, como as bactérias, lá por cisparidade, né, ou divisão binária, em que tu tem um organismo, ocorre a multiplicação do material genético, né, a duplicação do DNA, esse organismo acaba se alongando, separa o seu citoplasma, né, tem já o material genético duplicado, e acaba separando totalmente o citoplasma e forma 2 organismos idênticos geneticamente, ou seja, clones, tá? Sem troca de material genético, igual às bactérias. E um tipo de reprodução sexuada que acontece em protozoários é aqui um exemplo do paramécio, tá? Que é a deconjugação, que lembra também a reprodução bacteriana, que forma uma ponte, né, em que tem a troca do material genético. Nesse caso aqui do paramécio, tu acaba tendo a troca dos chamados micronúcleos, tá? Então aqui está representado os micronúcleos, né, o azul e o vermelho. Então eles acabam se unindo, formam essa ponte citoplasmática temporária, essa pontezinha, né, que vai ligar os 2 organismos, e através dessa ponte vai ter a troca dos micronúcleos. Então é considerada uma reprodução sexuada por ter troca de material genético. Então agora falando um pouquinho sobre as algas, tá? Sobre as algas, pessoal, eu vou dar uma introdução geral sobre esse grupo, já que ele está, né, no reino protoctista, mas ele vai ser abordado com mais detalhes, né, antes de abordar lá o reino Plantae, uma vez que as algas são ancestrais das plantas, tá? Lá vai ser especificado com maior detalhamento. Então, sobre as algas de uma maneira geral, elas não possuem tecido verdadeiro, certo? Assim, lá nos fungos que a gente falou em outra aula. As algas podem ser do tipo uni ou pluricelular, também podem ser micro ou macroscópicas, certo? Todas são eucariontes, ou seja, o material genético fica guardado, armazenado dentro do núcleo. São organismos autótrofos, realizam fotossíntese, produzem o próprio alimento, certo? Apresentam pigmentos fotossintetizantes,
justamente porque fazem fotossíntese, né? As algas, elas são a base da alimentação de muitos animais aquáticos, elas formam algo que a gente fala muito em biologia, que é o fitoplâncton. Muito importante lembrar do fitoplâncton, que é esse conjunto de algas microscópicas, né, unicelulares, que é encontrada, né, em corpos d'água, seja no oceano, seja em rios, seja em açudes. Elas vivem em ambientes úmidos ou com água. Como assim úmidos? Sim, a gente consegue encontrar algas, por exemplo, numa rocha, que é um lugar úmido, em alguns troncos de árvores, e até mesmo nos líquens, né, que é aquela associação entre algas e fungos. E importantíssimo lembrar, tá? Já foi questão de provas. O fitoplâncton, ele é o maior produtor de oxigênio do mundo, tá? Aproximadamente 90% do oxigênio é produzido pelas algas, algas microscópicas unicelulares, tá? Encontrada nos oceanos, essa maior produção de oxigênio, né? Então, o verdadeiro pulmão do mundo não é a floresta amazônica. Por quê? A floresta amazônica é muito rica, produz bastante oxigênio, sim, mas ela também consome bastante oxigênio. Lembrem que as plantas, né, vão respirar também, fazer o processo de respiração celular, que vão capturar oxigênio. Então, as plantas vão liberar oxigênio pela fotossíntese, mas vão capturar oxigênio também para sua respiração, manutenção. Então, árvores grandes, né, como a gente tem na floresta amazônica, tem uma grande captura também de oxigênio, não ficando tanto oxigênio disponível, né, dessa produção no saldo final. Já as algas, elas têm uma produção muito maior de oxigênio, por isso que o verdadeiro pulmão do mundo são as algas. As algas, então, um pouquinho das algas pluricelulares, né, elas são macroscópicas, elas são autótrofas, característica de todas as algas gerais, elas são visíveis, então, a olho nu, realizam fotossíntese e elas podem ter diversos tipos de pigmento, tá? Diferentes cores. As clorofícias são as algas verdes, as feofícias são chamadas de algas pardas ou douradas, e as rodofícias são as algas vermelhas. Um pouquinho em relação às algas unicelulares, tá? Que aqui a gente tem uma representação, ó, com uma grande diversidade, tá? De formatos de algas unicelulares. As algas, né, também são autótrofas, são eucariontes, elas produzem o próprio alimento, a diferença é que elas são microscópicas, elas formam o fitoplâncton, como eu comentei anteriormente, e existem alguns grupos, só para, né, situar vocês, o grupo das euglenoфícias, das clorofícias, das diatomáceas, das crisiofícias e dos dinoflagelados. São grupos de algas, né, unicelulares. E por fim, a importância, né, dessas algas que são extremamente importantes, né, para a vida. Então, a produção de 90% do oxigênio do planeta Terra é proveniente do fitoplâncton, essa é uma das maiores importâncias, né, desses organismos. Fonte de alimento, tá? Botei como exemplo o sushi, mas não é a única fonte de alimento, mas é uma bem conhecida. É a base das cadeias alimentares aquáticas, tá? É onde inicia as cadeias alimentares aquáticas, tá? Essa base aqui, ó, como demonstrado, é proveniente das algas. Também é importante lembrar de algumas relações ecológicas, como do líquen, que é a associação de algas e fungos, ou das zooxantelas, que é uma associação entre corais, entre animais e algumas algas, tá? Que são relações benéficas. Algumas algas, né, elas servem para a produção de filtros, né, elementos filtrantes, e também são utilizados como fertilizantes. Além disso, a gente pode encontrar, né, compostos de algas utilizados em pasta de dentes, em cosméticos e muitas outras utilidades desses organismos. E para a gente fechar, uma questãozinha do Enem. Então, o Enem 2012. A doença de Chagas afeta mais de 8 milhões de brasileiros, sendo comum em áreas rurais. É uma doença causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, transmitida por insetos conhecidos como barbeiros ou chupanças. Uma ação do homem sobre o meio ambiente que tem contribuído para o aumento dessa doença é: letra A, o consumo de carnes de animais silvestres que são hospedeiros do vetor da doença. É vetor da doença os animais silvestres? Não, né? O vetor da doença são os barbeiros, eles que vão transmitir o protozoário. Então, corta. A utilização de adubos químicos na agricultura que aceleram o ciclo reprodutivo do barbeiro? Não, esse barbeiro ele tem uma alimentação, né, à base de sangue, hematófago. A ausência de saneamento básico favorece a proliferação do protozoário em regiões habitadas por humanos? Não, aqui a gente não tem a relação com o saneamento básico, né? Uma vez que não é ingestão dos cistos por água contaminada nem nada assim, né? Pela picada, na verdade não é nem pela picada, né? Pelas fezes do barbeiro.
A poluição dos rios e lagos com pesticidas que exterminam o predador das larvas do inseto transmissor da doença. Não, tá? Lembrando que é o barbeiro transmissor da doença. O desmatamento, que provoca a migração ou desaparecimento dos animais silvestres dos quais o barbeiro se alimenta. Perfeito. Por que o barbeiro acaba, indo para regiões mais urbanas, em função que ele está perdendo o habitat natural dele e que ele, se alimentava naturalmente, a alimentação dele é hematófago, de outros animais da floresta. Uma vez que não há floresta, ele precisa se alimentar, ele vai acabar se alimentando, do sangue humano. E acaba, assim, os barbeiros contaminados, transmitindo ao defecar no hospedeiro, quando ele pica, o homem, por exemplo, o humano, acaba, transmitindo o Trypanosoma cruzi, que é o causador da doença de Chagas. Então, a causa de tudo isso, dele estar atingindo o ambiente urbano, é devido ao desmatamento. Tá certo, pessoal? Fechamos a nossa aula do reino protoctista. Até mais!